Olá, meus queridos alunos do Direito Processual Civil, turma de quarta-feira à noite. Espero que todos estejam muito bem. Estou aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso programa de Direito Processual Civil, Execução Civil, e espero que todos estejam bem, com saúde, que estejam tomando aí as cautelas de praxe e necessárias para que nós possamos aí vencer a Covid-19. E enquanto não conseguimos estar juntos, vamos aqui ministrando as nossas aulas, trazendo aqui um resumo dos conhecimentos que já estão lá postados no AVA de vocês. Aproveitem esse período para estudarem, aproveitem esse período para relembrarem matérias, como eu falei logo na nossa primeira aula, da importância agora de relembrar conceitos básicos do direito processual civil, do direito civil, até porque agora começa aquela fase onde os direitos começam a se juntar, onde os ramos do direito começam a se unir, e vocês vão precisar dominar cada um deles para poder até exercer com maior plenitude futuramente as suas carreiras. Então, é hora de lembrar a parte geral, as outras partes especiais do Código Civil e do Código de Processo Civil, para que nós possamos aqui ter um bom entendimento da matéria. Muito bem. Como outro canal para dúvidas, caso vocês queiram, obviamente aí fica a critério de cada um, eu estou disponibilizando o meu número de WhatsApp. Eu sei que muitos alunos já têm, muitos alunos já possuem, então eu vou disponibilizar, que é o 11 9 9164 0882. 11 9 9164 0882. Eu também vou deixar disponível esse número na descrição do vídeo, tá bom? Bom, pessoal, voltando à matéria, dando continuidade ao nosso programa, nas aulas passadas eu gosto sempre de recapitular o que nós falamos. Nós demos início ao processo de execução civil, lembrando que a execução civil se divide em duas básicas modalidades: cumprimento de sentença e execução por si só, processo imediato e imediato. Imediato, cumprimento de sentença, imediatamente após uma sentença eu já posso, se ela trouxer um elemento de condenação a pagamento, entrega de coisa, a obrigação de fazer alguma coisa ou não fazer, eu já posso cumprir esta sentença, ainda que de forma provisória, conforme prevê a lei. Execução por si só, processo autônomo, independente, está lá a partir do artigo 771 do Código de Processo Civil, execução imediata. Em ambos os casos, eu preciso ter o quê? Um título executivo, sendo que no primeiro caso, cumprimento de sentença, esse título executivo será o quê? Um título vindo do juízo, poderá ser uma decisão interlocutória, poderá ser uma sentença, poderá ser um acórdão, poderá ser uma sentença arbitral, poderá ser uma sentença penal, aonde existe uma condenação de natureza civil, enfim. Título executivo pode ser judicial ou extrajudicial, como lá está previsto no artigo 784, quais são os títulos executivos extrajudiciais: o cheque, a duplicata, a nota promissória, o documento assinado pelo devedor e mais duas testemunhas, o contrato de locação escrito, a comprovação de débitos de condomínio em relação ao condomínio e ao condômino, dentre outros documentos, a certidão da dívida ativa, a certidão do notarial, do registrário de emolumentos de serviços prestados, vários outros títulos estão enumerados ali, e alguns outros ainda em leis especiais que não constam do 784. Portanto, a numeração ali não é taxativa nem exaustiva, e sim exemplificativa, ok? Então, título executivo extrajudicial, execução imediata. Título executivo judicial, execução imediata, ok? Ou cumprimento de sentença. Muito bom. Bem, nós falamos também sobre as partes na execução, que no caso aqui as principais partes são devedor e credor. Devedor é aquele que deve cumprir com a obrigação, é aquele que consta do título, é aquele que é o principal obrigado de um título a cumprir com a obrigação. No caso do devedor aqui, ele pode ser
não só a pessoa que cumpre, tem que cumprir a obrigação, mas pode ser um fiador, pode ser o seu sucessor, no caso dele vir a falecer, pode ser aí o seu filho, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, ou aquele que adquiriu o título por alguma forma de cessão, enfim. O devedor é aquele que vai cumprir a obrigação, que é chamado de executado. Exequente é a pessoa que tem o direito de crédito. Lembrando que o crédito aqui não representa apenas e tão somente um dinheiro, um valor, uma quantia monetária, mas sim pode ser representado pela entrega de um bem, pela feitura ou não feitura de alguma coisa, ok? Então, o credor será o principal beneficiário e poderá também ser substituído em outras situações, como seus sucessores, no caso dele vir a falecer, ou alguém que cessionou o seu crédito, ou o fiador que pagou lá a dívida do devedor e se tornou subrogado nos direitos de credor, enfim, todas aquelas pessoas que estão no artigo 778, 779 do Código de Processo Civil. Também falamos da competência, ou seja, o juízo competente para você propor a execução. E qual é a competência? A competência vai depender daquilo que você celebrou com o seu credor, com o seu devedor. Então, por exemplo, pode ser o foro de eleição, o local onde estão os bens, ou, se não for o foro de eleição, o local onde estão os bens, o local onde se encontra o executado, ou aonde a obrigação deve ser cumprida. Enfim, vai depender de cada caso, de cada situação. É importante a gente sempre ter em mente que a competência deve ser seguida de forma a observar o que está na lei. Também está lá no artigo 516 do Código de Processo Civil, a competência por cumprimento de sentença, que não será necessariamente um juízo que proferiu a sentença. Muitas vezes, o juízo que proferiu a sentença, ele não será o mesmo juízo que irá trazer, que irá ser o responsável para o cumprimento da sentença. Por exemplo, na ação de alimentos. Às vezes, o menor entrou com a ação contra o seu genitor, o genitor foi condenado ali no juízo da comarca, por exemplo, de Santo André, aonde ele tem residência, o menor também tem residência, e lá na frente o menor muda de cidade, vai morar em outro local, e o genitor para de pagar a pensão. E aí o genitor está morando em São Caetano e o menor está morando em Mauá. Qual será o juízo responsável para o cumprimento desta sentença de alimentos que não está sendo honrada pelo seu genitor? O juízo da comarca de Mauá. Claro que aí nós temos que analisar sempre quem é que está com a guarda do filho, quem é que está com a residência prevalente do filho, enfim, uma série de outras questões. Ok? Importante ter isso em mente. Bom, nesta aula eu estou fazendo alguns vídeos assim um pouco mais curtos, até para vocês não se cansarem, e aí nós vamos talvez fazer outros vídeos aí para a mesma aula, mas enfim, nós vamos falar de alguns aspectos importantes aqui. O primeiro deles é que para que uma execução seja proposta, seja ela por meio do cumprimento de sentença ou por meio da execução imediata, é preciso que existam alguns requisitos. Primeiro requisito, tem que haver a inadimplência da obrigação por parte do devedor. Então, o devedor precisa estar inadimplente, ele precisa ter não cumprido com aquilo que o título exige que ele cumpra, seja o pagamento de uma quantia, seja a entrega de um bem, seja a realização de uma obra, a feitura de uma coisa, ou a abstenção de alguma coisa, enfim, o título para ser, ou seja, o devedor para estar apto a ser cobrado, ele precisa estar o quê? Inadimplente. E muitas vezes eu preciso provar essa inadimplência. Como é que eu provo essa inadimplência? Através de documentos, através de provas que eu tenho que juntar ao processo. Muito embora o processo de execução ele seja autônomo, o título executivo ele tem força, no caso aqui da execução imediata, ele tem a mesma força que uma sentença, eu tenho que demonstrar que aquela obrigação foi cumprida. Por exemplo, está lá no artigo 797, 798 do CPC, que fala que o credor tem que provar que cumpriu com a sua parte no caso de obrigações condicionais. Então, vamos imaginar que uma empresa vendeu um produto a um consumidor
e esse consumidor, essa empresa emitiu uma duplicata para receber o pagamento desse produto. Esse consumidor deve então, na data aprazada, pagar a duplicata. Só que, como todos nós sabemos, a duplicata é um título executivo e é também um título de crédito. Portanto, ele está ligado às obrigações cambiais ou cambioformes, como fala o Rubens Requião, né? Uma linguagem um pouquinho mais antiga aí. Essas obrigações, elas dizem o seguinte: a duplicata é uma exceção dos títulos de crédito, ou seja, ela é um título causal, que significa que ela tem uma causa, uma origem. E para que o credor execute a duplicata, cobre a duplicata, ele tem que provar que ele cumpriu com a parte dele. Qual foi a parte dele? Entregar produto adquirido pelo consumidor, ou provar que cumpriu com o serviço que ele havia se comprometido a fazer. Então, por exemplo, necessário, é requisito da petição inicial essa comprovação. Ah, professor, mas como é que eu comprovo isso? Bom, você tem várias maneiras de comprovar isso. Muito antigamente, quando a gente falava desse título duplicata, era muito comum ainda os títulos serem só de papel. Nós não tínhamos um meio virtual que nos auxiliava, ou que nos auxiliasse tanto como nos auxilia hoje. Então, como você fazia? Você, por exemplo, entregava um produto para uma pessoa, a pessoa assinava um comprovante de recebimento, que popularmente é conhecido como fatura. A fatura, para mim, um negócio aí, o pessoal fala, fatura é o que era? Era um comprovante que o devedor de uma duplicata assinava para demonstrar que o valor a ser cobrado pela duplicata era justo, era correto. Então, eu assinava lá a duplicata, a fatura, o meu credor ficava com a fatura e emitia a duplicata. Se eu não pagasse a duplicata, ele levaria a duplicata a protesto, que era uma das primeiras exigências que se tinha na lei, para ver se a pessoa até usava-se o protesto até como uma forma de cobrança e não como uma forma de dar publicidade ao inadimplemento do devedor, e lá, se o devedor fosse no cartório e pagasse, encerrava o problema ali. Se o devedor não pagasse, após o prazo, eu tinha como executar a duplicata. Ao preparar a petição inicial de execução, eu tinha que declarar lá: o exequente é credor da quantia de X reais, equivalente ao título duplicata, sendo que a mesma teve origem com base na prestação de um serviço, ou com base na entrega de determinados produtos, ou da prestação de serviço e entrega de produtos, ocorrida em tal data, conforme demonstra comprovante anexo, fatura assinada, tal. Então, eu tinha que ter esse cuidado, porque senão, se eu juntasse só a duplicata e não juntasse, por exemplo, que houve uma comprovação da minha parte, eu corria o risco de ter a minha execução nulificada através dos embargos que eu não estava provando. Para isso, eu tenho que ter, então, esses conhecimentos. Por isso que é importante você recordar conhecimentos dos títulos de crédito, do direito civil, do direito processual civil. Por exemplo, isso já não acontece com o cheque. Se a pessoa me emitir um cheque, eu depositar o cheque voltar sem fundo, eu sou obrigado a protestar o cheque? Não. Eu sou obrigado a emitir, ou a pessoa emitir um comprovante da relação de que eu tive ali? Não. Eu posso até mencionar na minha petição: olha, esse cheque é oriundo do pagamento de uma venda que eu fiz para o fulano e tal, mas isso não será obrigatório, ok? Então, cuidado com os requisitos de uma execução. O processo de execução é um processo que parece simples, mas ele acarreta muitas peculiaridades, ele traz muitas peculiaridades que o bom aplicador do direito, que o bom advogado, juiz, promotor, deve dominar bem essa situação, ok? Então, o primeiro requisito para ter uma execução ou um cumprimento de sentença é o inadimplemento. O inadimplemento, ele se dá pelo não cumprimento da obrigação, que pode ou não ter que ser provada dentro da execução. O segundo requisito que eu tenho é que o título seja líquido, certo e exigível. Líquido é o título, vai falar: professor, líquido é o título que é molhado, que caiu na água, na poça, que eu derrubei lá o meu refrigerante em cima, né? Vocês são cheios das gracinhas que eu sei. Muito bem, não.
O título líquido é aquele que tem o valor certo, é aquele que tem a quantia definida. Então, pagarei por esta nota promissória a quantia de R$50.000. Ou seja, no título de crédito ou no título executivo tem que estar previsto lá qual é a quantia que ele tem que ser, qual é a quantia daquele título. Da mesma forma que no título judicial eu tenho que ter já uma liquidação colocada, o título tem que estar líquido, ou seja, eu não posso ter lá um valor ilíquido. Às vezes o juiz condena uma pessoa a pagar uma dívida, olha, condena o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$30.000, mais danos materiais a serem apurados em liquidação. Olha aí o cuidado. O juiz condenou o réu ao pagamento de danos materiais e danos morais. Os danos morais ele já definiu, o importe de R$30.000. E os danos materiais ele definiu? Não. Ele disse que será apurado em expediente de liquidação de sentença. Então aqui, quando eu estou falando de cumprimento de sentença e eu tenho um título judicial, eu tenho que me ater se esse título está ou não liquidado. Por quê? Porque às vezes o juiz, na hora que ele declara ali o direito do credor, o direito do ganhador daquela sentença, que vai poder cobrar do outro, ele não tem como apurar aqueles valores. Imagina que uma pessoa sofre um acidente de carro e nesse acidente de carro ele tem que passar por diversas cirurgias, tratamentos de saúde, e isso vai ocorrendo no curso do processo ou vai até ocorrer depois do curso do processo. Pode ser que às vezes o cumprimento de sentença ele nem vai terminar de uma única vez, porque você não consegue apurar toda a necessidade daquela pessoa. Então você vai ter que fazer o quê? Terminada a sentença, uma vez concluído o processo com sentença na mão, ou de forma provisória ou já definitiva, você vai promover a liquidação da sentença. E aí você vai ter, nós vamos ter uma aula, vamos falar de liquidação, não é a aula de hoje. Você vai ter que apurar, olha, quanto que ele vai gastar durante o período, quanto que ele gastou, cadê os comprovantes de quanto ele gastou aqui com consultas médicas, com consultas, com exames, com tratamentos de fisioterapia, e aí tem que se tomar muito cuidado. Aí cabe sempre o advogado ser muito atento, porque muitas vezes as pessoas usam de má fé. Elas sofrem uma lesão, alguém tem que reparar essa lesão, que é o direito delas, e elas acabam se aproveitando para tirar além do que elas têm direito. Então o cara sofreu uma lesão, ele quebrou uma perna, ele precisa de uma prótese, ele precisa de uma fisioterapia. Mas ele já tinha um problema de coluna que já era presente na vida dele antes do acidente, que o acidente nem agravou, nem piorou, nem melhorou, mas aí ele coloca lá, olha, põe também aí para mim, doutor, que eu vou precisar fazer mais 55 fisioterapias para consertar minha coluna. Sendo que a coluna não tem nada a ver com o acidente da perna. Então, cuidado, né? Temos que estar sempre atentos. Daí a importância, muitas vezes, do advogado se servir de um assistente técnico no processo de conhecimento para poder ter informações precisas para auxiliar o seu cliente. Nós não somos médicos, nós somos advogados. Muitas vezes a gente não tem como combater uma informação que está lá no atestado médico. Mas se eu tiver um assistente técnico que o meu cliente vai pagar, obviamente, eu tenho como dizer, olha, essa informação aqui não condiz, excelência. O indivíduo está sofrendo de azia, ele foi atropelado, mas ele quer um tratamento para o estômago, meio esquisito, né? Ou ele está aqui querendo fazer uma cirurgia plástica, aproveitando-se da situação do acidente, uma cirurgia plástica não reparadora, e sim embelezadora, estética. Então, temos que tomar alguns cuidados com a questão da liquidação, que será melhor abordada na aula própria, ok? Então, liquidez é isso, o título tem que estar líquido, com o valor, com a obrigação devidamente estabelecida. Se eu tenho que entregar um determinado bem, no caso de um título executivo, que não me obriga o pagamento da obrigação em dinheiro, mas sim a entrega de um bem, esse bem tem que estar definido. Qual é o bem que eu tenho que entregar? Olha, um carro, marca Volkswagen, modelo tal, ano tal, placa tal, ou modelo tal, se não tem a placa, eles vão pegar lá o carro de uma empresa. Então, eu tenho que ter a definição. O réu deverá pagar um carro para o autor. Tá, mas o carro, qual é o carro que ele vai entregar? É um Fusca?
é uma Brasília, é um Opala, é uma variante, né? Aula um pouquinho antiga, né? Seria assim dos anos 70 essa aula, mas tudo bem. Então, você tem que saber qual é o objeto que você está buscando, liquidação. Ok? Então, o título além de ser líquido, ele tem que ser certo. O que é um título certo? É um título que traga nas suas características toda a condição de certeza. Certeza é quando o título não tem mácula, quando o título não foi tirado, não foi extraído, não foi emitido de forma irregular. Então é um título, por exemplo, eu assinei um cheque, mas eu não assinei o cheque mediante coação, por exemplo. Então, eu estava lá na minha casa, chegou lá o indivíduo e falou, olha, se você assina um cheque, eu vou sequestrar, ou eu estou com teu filho sequestrado aqui, se você não assinar esse cheque, eu vou matar teu filho. Existe uma coação. Esse título é certo? Ele pode até ser um título líquido, mas ele não será certo. Por quê? Porque eu não fiz ele de livre vontade, e aos meus alunos lá do primeiro semestre, que estudaram comigo, ou melhor, do segundo ou terceiro semestre, que estudaram comigo atos e fatos ou negócios jurídicos, um dos elementos para validar um negócio jurídico é a vontade livre e consciente. Olha como nós temos que recordar o direito, olha que maravilha, você vai costurando todos os assuntos e chega lá, você tem uma grande colcha de retalhos para exercer o seu direito. Então, eu preciso ter a vontade livre, a vontade não pode ser coagida, a minha vontade tem que ser perfeita. Então, eu assinei o cheque porque eu queria pagar uma obrigação com aquele cheque e tal, mas ele não pode ter sido forjado, né? Não pode ter sido um cheque criado de uma forma que não tenha sido pela minha vontade. Ou eu assinei o cheque acreditando que estava assinando o cheque num valor e estava assinando de outro. No meu caso é fácil isso, né? Eu não enxergo bem. A pessoa vai lá, olha, assina o cheque para mim aqui, professor, o cheque é de R$1.000. Aí o cara fala, pois R$10.000. Quer dizer, isso também é uma coisa bem complicada, né? Então esse título não é certo. Ele tem um vício de consentimento ali, um vício, um dolo que pode nulificar toda a obrigação, ok? Então, título líquido, certo e exigível, que é a terceira característica do título. O que é exigibilidade? O título tem que estar vencido. Então, o inadimplemento aqui vai fazer coro com a exigibilidade. Eu não posso exigir um título que não esteja vencido. Então, se o indivíduo emitir uma nota promissória, pagarei por esta nota promissória a quantia de R$50.000 em 15 de abril de 2020, e nós estamos ainda no mês de março de 2020, obviamente, eu posso exigir esse título. Ele tem liquidez, ele tem certeza, mas ele tem exigibilidade? Não. Ou ainda, eu não cumpri com a minha parte na obrigação, como é o caso da duplicata que eu dei exemplo lá. Então, a duplicata para ser emitida tem que ter uma causa. Eu não entreguei o produto. Coisa que não acontece hoje no comércio brasileiro, né? Você compra um produto, você paga a entrada, você assume prestações por meio de boletos, duplicados, e você não recebe o produto, não recebe o serviço que foi prometido, e o cara ainda vai lá e protesta o título contra você. Quer dizer, tem a cara de pau, a desfaçatez de protestar o título contra você. Então, esse título não pode ser exigido se eu não cumprir com a minha parte no trato, se eu não cumprir com a obrigação que eu tinha de entregar o produto, ou prestar um serviço, ou qualquer outra obrigação que a vontade das partes ou a lei me impusesse. Ok? Então, essas características aqui são necessárias para que haja um processo de execução ou um cumprimento de sentença. Ok? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a responsabilidade patrimonial. Um abraço a todos.